Então, a nossa proposta de reflexão hoje é sobre a importância dos sentimentos. Nós sabemos que muito se fala da questão da inteligência, das múltiplas inteligências. Sempre se exaltou muito no processo histórico do nosso planeta a questão da inteligência. E muitas vezes foi negligenciada a questão do sentimento. E a proposta de reflexão de hoje é refletirmos sobre se é importante ou não os sentimentos, em que medida nas nossas vidas. Nós iniciamos por relembrar um momento em que Jesus foi perguntado pelos fariseus que tentavam testá-lo qual era o grande mandamento. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Diz o seguinte: eles perguntaram, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Já fazia referência aqui, Jesus, ao coração, o que vamos falar mais hoje sobre isso também. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Então, a ênfase que Jesus deu muito grande, a importância de nós desenvolvermos a fé em Deus e, naturalmente, hoje, as informações que temos sobre as leis da natureza que aumentam a nossa fé na divindade. E Jesus continuou a dizer o seguinte: este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, então Jesus finalizou a dizer o seguinte: nestes dois mandamentos está fundamentada toda a lei e os profetas. Então Jesus vai dizer que de todas aquelas informações que tinham no Velho Testamento, a parte mais importante de se compreender, de saber e de praticar era essa lei de amar a Deus e ao próximo. E será que o amor tem relação com o sentimento? Sabemos que o amor, ele é um sentimento mais sublime que podemos ter. Sentimento, como nos diz o espírito áureo no livro Universo e Vida, através do médium Hernani Santana, vai nos dizer que o sentimento é uma força que se irradia, força viva, cujo poder, maior ou menor, depende do comprimento da onda mental que a conduz. Isso significa, primeiro, que o sentimento não é algo apenas que nos afeta. Nos afeta e muito, mas também se irradia para além do nosso organismo, além do nosso espírito. E isso vai variar, essa irradiação vai ser positiva, negativa, a depender do nosso sentimento, de como nós conduzimos o nosso sentimento. Sobre o ponto de vista filosófico, Joana de Ângeles, sobre o livro de psicografia de Valdo Franco, vai nos lembrar que o sentimento vai se distinguir do pensamento. Temos o pensamento, mais ligado geralmente à nossa parte cerebral, a mente, e temos a questão do sentimento. Geralmente relacionamos mais a questão do coração e também relacionamos as emoções. Além disso, a questão da vontade, que é uma terceira, digamos, terceiro elemento, que vai fazer com que nós façamos ou não alguma coisa. Podemos pensar em alguma coisa, podemos ter um determinado sentimento ou não com relação àquilo, e podemos ter ou não vontade de fazer determinada atitude com relação àquilo. Mas, além disso, o Espiritismo vai também nos trazer informação de que
Conforme o livro Entre a Terra e o Céu, o espírito André Luiz, através de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, vai dizer que o centro cardíaco, que faz parte do nosso corpo espiritual, nós temos esse corpo físico, nós temos também um corpo espiritual. E o nosso corpo espiritual, que inclusive ele vai moldando o nosso corpo físico, ele tem centros, digamos, energéticos. E dentre esses centros que existem, existe o centro cardíaco, que ele está ligado constantemente ao nosso corpo físico e influencia o nosso corpo físico, assim como o nosso corpo físico influencia o nosso corpo espiritual, uma relação constante. E esse centro cardíaco também pode ser chamado de centro de força cardíaco, o chakra cardíaco. Ele é o que sustenta os serviços de emoção e do equilíbrio geral. Então, esse centro não só se relaciona à emoção, ao sentimento, como vai dizer aqui da importância relacionada a esse centro, que é relacionado ao equilíbrio geral do nosso organismo. Então, quando os nossos sentimentos estão mais alinhados, mais harmonizados, todo o nosso equilíbrio corporal, psíquico, vai, em alguma medida, sofrer essa influência. Mas será, então, que afeta os nossos sentimentos, afetam as nossas ações ou não? Vai, então, no livro Ação e Caminho, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, vai nos dizer que o sentimento ele está na base das nossas atitudes e, consequentemente, do nosso futuro. Como é que ele nos coloca essa questão? Ele vai nos dizer o seguinte: é o nosso sentimento que vai criar a ideia. Porque a partir do momento que estamos com um sentimento positivo, de amor, de querer fazer o bem, vai então surgir a nossa ideia a partir daquele sentimento benéfico. E dessa ideia vai então ser gerado o desejo. Nós já temos então aí uma ideia e um desejo que originaram um sentimento. A partir daí, esse desejo vai ser acalentado para se formar palavras e também a palavra da orientação. Porque à medida que nós falamos, nós influenciamos os outros e também influenciamos o ambiente. Então, vai interferir tanto na nossa ação como na ação das pessoas que estão junto conosco, na família, no trabalho, na vizinhança. Todo o nosso sentimento vai ser a base para a nossa influência onde nós estamos, onde nós vivemos. E essa ação, orientada por todos esses elementos encadeados, ela vai gerar resultados. E esses resultados, como nos explica o Espiritismo muito bem, vai influenciar os efeitos que vão recair sobre nós. Porque o que o Espiritismo vem, de uma forma muito consoladora, é nos explicar da infinidade da vida. A vida, ela não tem fim. Nós podemos deixar o nosso corpo atual, o nosso corpo físico atual, mas o nosso corpo espiritual, o nosso espírito, ele sempre irá existir. E o Espiritismo não diz apenas isso. Ele vai nos dizer também que todos nós somos criados com a finalidade de alcançar a perfeição. E mesmo que nós tenhamos errado anteriormente, continuemos a errar atualmente, o Espiritismo
vai nos explicar que sempre teremos oportunidade de nos reabilitar rumo à perfeição. Não existe uma condenação perpétua a nada. Nós vamos sim resgatar os nossos débitos na medida que nós o criamos, nem mais nem menos. Mas vamos sim, então, sempre ter oportunidade, porque Deus, a inteligência suprema do universo, não criou ninguém para ser destinado ao mal. Deus oportunizou o livre-arbítrio e nos deu sempre a orientação. Desde a origem, sempre temos quem nos oriente, mesmo que não percebamos. Sempre tem pessoas ou espíritos a nos inspirar para o bem. E essa inspiração faz parte da lei divina, a necessidade do mútuo auxílio. E nós estamos aqui, todos nós, para nos auxiliarmos. E, como Jesus nos disse, deixando o exemplo para nós, ele não veio para curar os que eram saudáveis. Jesus veio justamente para auxiliar quem mais precisa. E essa é a proposta de Jesus e do cristianismo. Que cada um de nós possamos evoluir no sentido de fazermos o melhor para nós e fazermos o melhor para aqueles que estão ao nosso lado, a precisar de auxílio. Porque Deus não nos coloca em uma situação em que nós não podemos suportar. Por mais difícil que pareça aquela situação, podemos ter a convicção dessa inalterável lei da natureza, que sempre vamos ter o apoio e sempre estamos a ter o apoio. Então, a partir do nosso sentimento, que vai desencadear as nossas ações e os efeitos que vão recair sobre nós, cada criatura permanece na estrada que construiu para si mesma. A escolha é sempre nossa. Essa percepção do Espiritismo auxilia-nos a evitar o apego às questões exteriores, às questões acessórias da vida, e voltarmos para o que é realmente importante, a essência, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Porque a nossa tendência, no nosso estágio evolutivo, é buscarmos fugas para não resolvermos os nossos próprios defeitos. Mas é justamente aí que podemos mais evoluir na nossa jornada, refletindo sobre os nossos sentimentos que geram todas essas repercussões nas nossas vidas. Lembramos aqui uma série de 3 livros que foram psicografados pela médium Ivone Amaral Pereira e vieram do espírito Charles, que conta 3 reencarnações de um determinado grupo de pessoas. E esses livros são Na Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numiers e O Drama da Bretanha. E no primeiro livro, que acontece na época do século XVI, na perseguição que existia na França, em que os católicos queriam acabar com os protestantes, chamados negativamente de huguenotes naquela época, conta-se a história de que
um grupo armado foi até uma determinada região, já próxima à Alemanha, e esse grupo supostamente defensor da religião católica acabou por matar uma família inteira, que eram de protestantes. E uma menina dessa família, jovem, uma rapariga jovem dessa família, não estava em casa nesse momento. Toda a família havia sido morta. Mas ela, que não estava em casa, sobreviveu. E vai contar, então, o livro, de certo modo, os efeitos do nosso sentimento. Ela ficou, então, a alimentar o sentimento negativo, o sentimento da vingança. E durante todo o livro vai contar os atos dela, gerados a partir do sentimento negativo, levaram à morte de um dos envolvidos naquele massacre e, consequentemente, ela, gerando essa morte, também criou um débito e passou também a sofrer, ainda na encarnação, o remorso, além de outros problemas que surgem. E nos outros livros dessa série vai continuar a falar sobre o problema que se estendeu por várias encarnações. Então, nesses livros vemos um exemplo muito claro de como os nossos sentimentos vão influenciar não só o nosso dia, a nossa semana, mas podem influenciar centenas de anos. E, por outro lado, sobre outro ponto de vista, podemos aqui referir o livro de Paulo e Estevão, em que conta a história do apóstolo Paulo de Tarso, em que ele, desde que nasceu, teve uma oportunidade de estudo muito grande. Mas o sentimento dele não estava muito bem harmonizado. De modo que ele, quando alcançou a posição de juiz no Sinédrio, o tribunal máximo dos judeus da época, iniciou a perseguição contra os seguidores de Jesus. Mas, nesse mesmo livro, vai contar a mudança na trajetória de vida de Paulo de Tarso, em que ele, após visualizar Jesus na entrada de Damasco, ainda no deserto, ele alterou os sentimentos dele. O conhecimento que ele tinha não se alterou muito, porque ele já tinha conhecimentos adquiridos durante muitos anos, mas os sentimentos que ele passou a alimentar mudaram de tal forma que ele deixou de ser perseguidor dos cristãos da época, conhecidos como os homens do caminho, e ele passou então a difundir o evangelho não só pela região de Israel, mas por boa parte do Mediterrâneo, a ponto que chegou à região da Itália, inclusive tinha propósitos de vir até a Península Ibérica, mas que desencarnou antes, tendo sido assassinado, depois de muito contribuir para a difusão do cristianismo no mundo. Então, os nossos sentimentos, eles são decisivos na nossa vida. O nosso conhecimento é muito importante, mas os sentimentos
vão, então, influenciar de tal modo os nossos conhecimentos e os nossos pensamentos que podemos nos elevar ou nos rebaixar. Outro exemplo que podemos vislumbrar de como os sentimentos nos influenciam está nos livros Há 2000 anos e no livro 50 anos depois, que são dois livros de psicografia de Chico Xavier, vindo do Espírito Emmanuel, em que ele vai contar, primeiro, uma reencarnação dele próprio, o Espírito Emmanuel, na época de Jesus, em que Emmanuel era um senador romano chamado Publio Lentulus. E nesse livro vai contar que ele já tinha ali muito conhecimento adquirido, mas que ainda vacilava em termos sentimentais, inclusive adquirindo um débito durante aquela reencarnação por não ter a sensibilidade, esse bom sentimento de amor para com uma pessoa que tinha jogado uma pedra enquanto a caravana dele de senador passava em uma estrada. Então, nesse livro vai contar a repercussão disso, já gerou ali ódio, vingança, e ele acabou sofrendo ainda naquela reencarnação com isso. E no livro seguinte, nos lembrando como a justiça de Deus, ela tem instrumentos para nos conduzir ao bom caminho, ele vai reencarnar, então, do outro lado. Em vez de ser um senador romano, em que ele tinha muito orgulho, ele nasce, então, como um judeu e é escravizado. E, a partir dessa experiência que ele tem nessa nova reencarnação, Nestório, como era o nome dele, então passa a desenvolver novos sentimentos a partir dessas experiências que podiam alimentar a humildade e as boas emoções. Embora o sofrimento que ele recebia por causa da posição, ele teve oportunidades ali de ter um contato com o cristianismo primitivo daquela época, em que ele passou, então, a alimentar, nutrir bons sentimentos. E aí, tem outros livros que vão contando mais sobre a trajetória desse espírito. Mas, certamente, é o sentimento que vai nos levar, seja para os círculos superiores ou para as esferas inferiores, como nos diz o Espírito Emmanuel no livro Plantão da Paz. Assim, também lembramos, relacionado a esse tema do sentimento, uma frase que Jesus nos deixou através do Evangelho de Mateus, capítulo 12. Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Jesus, já naquela época, nos explicou que o sentimento que está vinculado ao nosso coração, o centro de força do nosso corpo, e responsável pelo equilíbrio geral, ele é responsável pelo que nós pensamos, pelo que nós falamos. Então, Jesus alertou e deixou registrado para nós há tanto tempo. E é interessante perceber que a origem do Espiritismo, em que o investigador Allan Kardec, ele soube das mesas que giravam naquela época, no século XIX, e que aquilo estava chamando muita atenção da sociedade. Então, ele, de início,
não teve grande interesse, mas com a repercussão e a magnitude dos acontecimentos que se falava constantemente na sociedade da França, ele então foi analisar esse fenômeno para ver se faria algum sentido. E a partir das suas análises, e ele que tinha uma formação investigativa, era professor, e tinha tido muito conhecimento na sua profissão, e tinha conhecimento dos métodos científicos que já existiam naquela época, ele, então, realmente observou que havia pancadas nessas mesas que pareciam responder a perguntas com sim ou não, e depois outros métodos de escrita em que era possível receber informações escritas supostamente de espíritos desencarnados. Então, ele vendo esse fenômeno que aparentava ser real, ele então se deparou com uma questão. Como, então, distinguir se o espírito que se comunica, ele é um espírito evoluído, com mensagens que nos auxiliam, ou é um espírito que não é tão evoluído, com mensagens que não nos auxiliam tanto? Ele logo percebeu, Allan Kardec, que assim como nós temos uma variedade de pensamentos, de defeitos, de virtudes, os espíritos, não é por estarem desencarnados, que são todos elevados. Nós mantemos o nosso estado evolutivo quando desencarnamos. Então, ele se utilizou desse método que Jesus já havia 2000 anos atrás nos ensinado. Allan Kardec observou, como consta no Livro dos Médiuns, que apreciam-se os espíritos pela linguagem de que se usam e pelas suas ações. E ele vai explicar o que seriam essas ações. A ação do espírito se traduz nos sentimentos que eles inspiram e pelos conselhos que dão. Então, se recebemos um telefonema e, por hipótese, temos que analisar qual é o nível evolutivo da pessoa que nos fala, seria uma situação análoga, porque Allan Kardec tinha que analisar a partir das comunicações, sem outras informações. Então, percebeu que os sentimentos são orientações que trazem bons sentimentos, consolo, conforto, que nos impulsionam ao bem, à resiliência, à caridade. Esse é o diferencial. Então, ele dá um exemplo nesse próprio Livro dos Médiuns. Ele recebia, de vez em quando, comunicações de um espírito que se identificava como São Vicente de Paulo, que foi um espírito que contribuiu muito na sociedade francesa e, naturalmente, consequentemente, no mundo, em que desenvolveu muito a caridade na França. Foi um espírito que também pode ser conhecido como apóstolo da caridade. Ele abriu muitas instituições beneficentes na França, sendo muito simples e sempre buscando auxiliar os outros. E embora Allan Kardec diga que não importa tanto o nome que o espírito se atribui, ele vai dizer que importa muito a compreensão do nível evolutivo do espírito. Então, se, por hipótese, dois espíritos, duas comunicações chegam a se identificar como São Vicente de Paulo, uma comunicação prega a caridade, a união e a caridade, e outra tendendo a semear a discórdia, o separativismo.
não há nenhuma pessoa sensata que possa enganar-se. Porque é justamente o sentimento que está na base. Allan Kardec explica que o espírito pode até tentar enganar por algum tempo, mas na continuidade do diálogo, ele vai trair-se a si mesmo. Porque não é possível um espírito que não era tão evoluído conseguir manter um diálogo que só os espíritos evoluídos conseguem. Então, isso vem aqui ser útil tanto para a compreensão de nós mesmos, buscarmos desenvolver bons hábitos no nosso dia a dia, nas nossas vidas. E também serve para a compreensão de que o Espiritismo veio com um método científico que foi sendo aplicado, que começou com Allan Kardec e que continua muitas investigações hoje em dia em diferentes áreas, como crianças que lembram de reencarnações, como pesquisas com médiuns, pesquisas com experiências de quase morte, que as pessoas se veem fora do corpo e relatam. Muitos estudos vão sendo feitos, situações em que pessoas distantes a pensarem umas nas outras, porque são amigos, sobre locais isolados um do outro. Uma sofre um estímulo sonoro e percebem que o cérebro teve uma alteração por causa do estímulo sonoro e consegue identificar que a outra pessoa que está à distância, pensando nessa pessoa, não pensar uma na outra reciprocamente, sofre também um estímulo no cérebro similar à outra que estava pensando nela. De modo que o nosso sentimento, o nosso pensamento se irradia um para o outro. De modo que é muito importante sempre nós estarmos atentos, principalmente nas situações que nos vemos mais angustiados nas nossas vidas. Tem decisões muito difíceis que todos nós nos deparamos. E aí está a importância muito grande de nos auto-observarmos os nossos sentimentos. É um sentimento de amor, de benevolência, um sentimento de rancor ou de vingança. Então, vai então Allan Kardec nos referir aqui uma classificação nessa investigação que ele fez, entrevistando, porque Allan Kardec, ele não era um médium no sentido específico do termo. Ele não tinha uma mediunidade ostensiva. Todos nós temos alguma mediunidade porque recebemos inspirações, recebemos sugestões através do nosso pensamento que nós identificamos como nosso próprio pensamento, mas que muitas vezes são sugeridos por espíritos para nós. Pode ser sugestões boas ou sugestões não boas. Cabe a nós, através do livre-arbítrio, decidir o que vamos fazer. Mas ele entrevistou vários médiuns e diversos espíritos. E nisso ele conseguiu fazer uma classificação de 10 níveis de espíritos. Isso tudo com o propósito, não meramente de curiosidade, mas de compreensão e de qualidade da pesquisa. Porque se estamos a fazer uma pesquisa em que buscamos informações de qualidade, é necessário fazer um método para que possamos definir qual é a fonte de qualidade. Então, na escala de 10 níveis de espíritos, 10 classes, Allan Kardec vai nos dizer que os de primeira ordem são espíritos elevados, superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos e sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos, foi o nome que ele deu, os anjos ou espíritos puros. Então, o sentimento, ele está diretamente
ligado ao nosso processo evolutivo. Mas podemos nos perguntar, sendo então o sentimento muito importante, e o conhecimento, e a questão da sabedoria? O Espírito Emmanuel, no livro Consolador, quando foi perguntado a ele o seguinte: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, ou seja, com o conhecimento, a distinção do bem e do mal, também relacionando aqui aos sentimentos, sem os valores intelectivos, as questões mais cognitivas, que não se relacionam mais tanto com a ética, com os sentimentos. Então, é só necessária a parte intelectual, também é necessária a parte moral e sentimental. Então, o Espírito Emmanuel vai nos dizer: o sentimento e a sabedoria são as duas asas em que a alma se elevará para a perfeição infinita. E ele ainda faz uma observação. Sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro, ou seja, da questão do sentimento, da moral, sobre o segundo, sobre a parte intelectual. Mais importante essa parte sentimental do que a intelectual. Porquanto a parte intelectual, sem a moral, sem o sentimento, pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências. Nós conhecemos, naturalmente, muitos espíritos que demonstram um conhecimento intelectual muito grande, mas que podem não utilizar para o bem. Como nos lembra o Espírito também Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo Ciência e Amor, se a ciência ela descobre explosivos, é o amor que vai esclarecer quanto à utilização deles na abertura de estradas, por exemplo, e não na destruição de outras pessoas. Então, se é a parte intelectual que confecciona um livro, que cria o livro, é a segunda, o amor, que vai orientar para que no livro sejam gravadas informações consoladoras, verdadeiras. Então, são muitas as implicações do nosso sentimento, da nossa moral. Porque enquanto o avanço moral, ele jamais é excessivo, o avanço do sentimento, ele jamais é excessivo, porque ele representa o núcleo mais importante das nossas energias evolutivas. A gente nunca vai, tendo o sentimento harmonizado e evoluído, não vai querer fazer o mal com o conhecimento que nós temos. Enquanto o inverso não é verdadeiro. Com muito conhecimento intelectual, é possível que queiramos fazer o mal para o nosso próximo. Então, lembramos aqui uma história que é contada no livro Lindos Casos, de Chico Xavier. Foi um livro biográfico sobre a vida de Chico Xavier, um médium brasileiro, em que foi feito por Ramiro Gama, esse livro. E ele conta a história Vá com Deus. Nessa história é contado o seguinte: era amanhã de um sábado, às 8 horas da manhã de um sábado, e Chico levantou-se apressado. Ele dormia demais. Trabalhou muito na véspera, estava psicografando uma obra erudita do Espírito Emmanuel, e a charrete, ele nem esperou a charrete, porque naquela época andava de charrete, ou seja, um animal puxar o carro. Então ele foi a pé para o escritório onde ele trabalhava, que era uma fazenda. E ele não estava a andar pouco rápido, estava mesmo super rápido, porque ele gostava muito de cumprir os horários. E quando ele passa na frente da casa de Dona Alice, ela diz: Chico, estou esperando desde as 6 horas. Desejo-lhe uma explicação. Então, Chico diz: estou muito atrasado, Dona Alice. Logo na hora do almoço,
lhe atenderei. Então Dona Alice ficou triste e olhou o médium, que retomara os passos ligeiros a caminho do serviço. Um pouco adiante, Emmanuel, que é o espírito protetor, o espírito guia de Chico Xavier, disse para Chico Xavier: volte, Chico, atenda a irmã Alice. Gastará apenas 5 minutos que não irão prejudicá-la. Então Chico voltou e atendeu. E a Dona Alice falou: sabia que você voltava, Chico. Conheço o seu coração. Então ela pediu uma explicação a Chico Xavier sobre um remédio natural que ele tinha, o espírito de Bezerra de Menezes tinha psicografado para ela, um medicamento natural. Então ele orientou. Então ela, atendida, alegrou-se e despediu-se dele. Obrigado, Chico. Obrigada, Chico. Deus lhe pague. Vá com Deus. Que é um cumprimento comum no Brasil. E Chico partiu apressado. Queria recuperar o tempo perdido. Parou ali 5 minutinhos, então Chico queria agora compensar. Então, quando ele estava andando ali em 100 metros, o Espírito Emmanuel falou: pare um pouco e olhe para trás. Veja o que está saindo dos lábios de Dona Alice caminhando para você. Então, Chico parou e olhou e tinha uma massa branca, um elemento branco de fluidos luminosos que saía da boca de Dona Alice e encaminhava-se para Chico Xavier, entrando no corpo dele. E então Emmanuel disse: viu, Chico, o resultado que obtemos quando somos serviçais e quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos? Imagine-se, ao invés de vá com Deus, dissesse magoada, vá com o diabo. Dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes, como cinzas, ciscos ou algo pior. Porque, embora nós não vejamos essas energias sutis que nós emanamos e recebemos, elas existem, e ali o Espírito Emmanuel provavelmente deu um auxílio a Chico Xavier, como em muitos livros espíritas nós vemos, que os espíritos superiores têm capacidade de aumentar a nossa percepção espiritual, a ver coisas que não vemos habitualmente. E ali Chico Xavier pôde ver essa massa branca, esse elemento luminoso de energia de sentimentos bons que era transmitido para ele. Naturalmente, o Espiritismo explica que essas energias negativas ou positivas, elas só vão nos influenciar na medida da nossa sintonia. Não há nenhuma preocupação e nós, estando em harmonia, estarmos preocupados com energias negativas. O importante é a preocupação de estarmos harmonizados, de estarmos com pensamentos e sentimentos elevados. E então, relembramos o novo mandamento que Jesus nos deixou. Que se Jesus já tinha dito para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, na última ceia, antes da crucificação de Jesus, ele disse aos discípulos: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E ele complementou: assim saberão que vocês são meus discípulos. É como nós nos amamos uns aos outros. Não existe uma denominação que vai identificar os seguidores de Jesus. Não existe status, não existe questões financeiras, não existe questões de raça. Vai identificar o seguidor de Jesus o amor que a gente dedica para os nossos irmãos em humanidade.